Fala pessoal, mais um episódio hoje. Hoje a gente tem um convidado especial, Eduardo Brambila. E aí, tudo bem? Tudo bem? Hoje Tudo bem, vai... gente? E a gente vai falar do que hoje, Eduardo? Comunicação, minha vida, minha missão. É isso aí. Segue a vinheta, o editor. Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite. Fico muito feliz por você estar aqui com a gente. A gente se cruza, mas se fala pouco, né? Está no mesmo ambiente, mas às vezes se tromba não, se tromba é uma gíria muito feia. Mas a gente não consegue, da igreja é tanta gente que a gente não consegue se cruzar, né? Mas que bom que a gente está batendo um papo agora aqui. É uma honra para mim estar com vocês aqui, podendo falar sobre aquilo que é a minha vida, né? Então tenho certeza que o papo vai ser muito bom. E vamos lá, eu duvido alguém que não conheça a sua trajetória, né, de profissional, mas até esses dias você estava lá na frente da televisão todo dia, ao meio-dia? 15 para o meio-dia. 15 para o meio-dia. Só foi aumentando o tempo, né? Cada vez mais o jornalismo local tem ganhado espaço. Então a gente começou com meia hora, depois foi para 45 minutos, aí depois uma hora, né? Até mais, né? Porque de 15 para o meio-dia até 1 da tarde. Depois subiu para 1h15. Então a gente foi ganhando tempo e as pessoas se acostumaram a almoçar junto comigo, né? Eu sempre brinco que é meio injusto, né? Porque elas estavam ali batendo aquele pratão gostoso, né? E eu só vendo de longe, né? Sentindo o cheirinho. Sentindo o cheiro. Mas olha só, é muito. Agora que você está fazendo essa analogia, é bem isso mesmo, né? Você estava apresentando as notícias e o pessoal, justamente na hora que o pessoal está almoçando. Em todo lugar, né? Tinha gente em casa, tinha gente no restaurante, tinha gente nas empresas. Então é muito interessante porque foi criada uma relação muito familiar, muito próxima das pessoas, né? Porque o horário do almoço é um horário de muita conexão, de muita intimidade, né? É como se as pessoas me colocassem à mesa junto com elas. Então a conexão que foi gerada foi uma conexão muito profunda. Tanto que quando eu anunciei a saída lá da emissora, né? O fim do ciclo lá, o pessoal ficou muito ressentido, né? Eu recebo mensagem até hoje, mais de um mês. Completei agora o mês da saída, né? Mais de um mês depois, o pessoal tem muita gente descobrindo agora que eu saí e falando, nossa, né, os meus almoços não são mais os mesmos, né? Tô sentindo falta de você aqui, da sua companhia. Então esse vínculo foi o maior presente que eu ganhei durante essa trajetória aqui. E como Jesus fala, sentar à mesa é um privilégio, né? Estar na mesa da pessoa, assim, no horário de almoço, realmente gera um vínculo, né? É um lugar de intimidade, é um lugar de partilha, né? Hoje a gente vive uma vida tão individualista, né? Tão egoísta, que a gente só quer as coisas para nós e tal. E a mesa é esse lugar que não tem jeito. A mesa é o lugar que a gente compartilha. A gente compartilha o que está comendo, a gente compartilha a vida, igual a gente está fazendo aqui. Exato. A gente compartilha a nossa história, a nossa necessidade. Então, não foi por acaso que eu trabalhei durante os 20 anos de carreira, viu? Eu nunca trabalhei em outro horário. Nesse mesmo horário? Foram 20 anos no horário do almoço. Eu sempre fui o titular da hora do almoço. Caramba. E eu acredito que não foi por acaso mesmo. Deus tem um propósito pra claro, tudo, né? E nessa emissora, quantos anos lá? 12 anos. 12 anos. 12 anos na IPTV, mas ao todo, porque eu comecei a carreira em Cuiabá, né? Na afiliada da Globo lá em Cuiabá, TV Centro-América. Eu comecei como estagiário, depois fui contratado lá. Começou como? Estagiário. Estagiário, aí. Fazendo jus, né? Fazendo jus. Que pena que eu não tinha a dona RH para cuidar lá da minha trajetória, né? Se tivesse, teria sido diferente. As pessoas acham que começando com estagiário não tem oportunidade, né? Não, e lá foi muito legal, porque eu comecei como estagiário no site. Na época, os sites de notícia ainda estavam começando. Não era essa estrutura que a gente tem hoje. Eu brinco que era como se fosse um terreno baldio, né? Cheio de mato, tudo, mas a gente estava explorando, criando, fazendo teste para ver o que funcionava, o que não funcionava. Então eu fui estagiário lá no site da emissora, no começo do site de notícia. E aí depois eu tive a oportunidade de estagiar na TV, que eles me chamaram para estagiar na produção da TV. E aí quando eu terminei a faculdade, eu já fui contratado imediatamente como repórter da capital, repórter de Cuiabá, e comecei minha trajetória que veio até hoje no jornalismo. Foi embora. Sim. E o Eduardo, e você começou lá em Cuiabá, o seu sonho era entrar no jornalismo ou não? Olha, desde pequenininho eu falo que vou ser jornalista. Não me pergunte por quê, mas a minha mãe fala que desde muito pequeno eu sempre disse isso, que eu ia ser jornalista. E eu até brincava de apresentador, né? Na época eu gostava muito do Galvão Bueno, né? Quando era pequeno, as transmissões de Fórmula 1, de futebol e tal. E aí a gente brincava imitando realmente, né? Os locutores, os apresentadores. O traquejo dele. E não era nem tanto do jornalismo.
na época, assim, a gente brincava mesmo de reproduzir Galvão Bueno, outros Que apresentadores assim, né? legal. Então eu cresci falando que eu ia trabalhar com jornalismo. Eu nunca tive dúvida. Eu vejo que os mais novos muitas vezes chegam aí nessa fase de definir qual curso que eles vão fazer, ainda tem um monte de dúvida, né? Ah, eu faço isso, será que é isso mesmo que eu quero? Às vezes até entram na faculdade e abandonam, trocam de curso, né? Mas eu nunca tive dúvida. Desde muito novo eu falei, eu vou ser jornalista, eu vou ser comunicador. E foi algo até meio que estranho para a família, porque eu sempre tive dificuldade de me comunicar, né? Eu comecei a falar muito tarde, eu era muito fechado, muito tímido, era aquela criança que na família se escondia, sabe? Você é tímido? Eu sou muito tímido, Nossa. sou muito tímido. Se eu tô aqui hoje é porque a comunicação me fez desabrochar, literalmente. Hoje que eu ensino para as pessoas é a minha história de vida, né? Porque muita gente chega para mim e fala, Eduardo, eu não consigo me comunicar, eu não consigo fazer uma reunião, eu não consigo fazer uma apresentação, eu não consigo me posicionar, eu não consigo gravar vídeos para as redes sociais, eu vou fazer e eu travo, minha mão começa a suar, meu coração começa a bater, a respiração fica curta, me dá branco e assim, eu estou numa posição que eu preciso me comunicar em diferentes ambientes, para diferentes públicos e eu não consigo. Aí eu falo para elas, olha, eu não estou ensinando teoria para vocês, eu estou ensinando na prática, eu estou ensinando a minha vida, porque se eu estou trabalhando isso com hoje, foi uma grande superação. Porque eu era essa pessoa que me escondia, que fugia, que ficava sem graça. Para você ter ideia, quando chegava o meu aniversário, né? E o pessoal ia cantar parabéns, e eu virava o centro das atenções. William do céu, eu ficava vermelho, cara, e começava a suar, e sem graça, não sabia se eu ria. E Nossa. sabe aquele sentimento de desconforto mesmo, assim? De querer fugir daquele De querer lugar. fugir. A minha vontade era abrir um buraco, colocar a cabeça ali e fugir. E ao longo do tempo eu fui aproveitando oportunidades. Isso foi legal na minha trajetória. Porque apesar de ser muito tímido, ter muita vergonha de me expor, de estar diante das pessoas, eu nunca fugi de desafios de falar em público. Então, seja na igreja, na família, na escola, sempre que alguém me chamava para fazer alguma coisa, eu estava lá. Com aquela Entendi. dificuldade, aos trancos e barrancos, mas foi ali que eu fui me soltando. Mesmo com aquele frio na barriga, com aquela sensação ruim De quase morte, de né? quase É, mas morte, é é isso. um frio na barriga. Porque É. falam, né, que as dois maiores medos do ser humano é morrer e falar em público, né? É, e dizem que o medo de falar em público supera até o medo da morte. E aí a gente precisa colocar as coisas na sua devida prateleira, né? Não significa que a gente tenha mais medo de falar em público do que de morrer. O que acontece é que o medo de falar em público ele está muito mais presente na nossa vida, ele é muito mais real. Porque, por exemplo, a gente sabe que vai morrer. Todos nós vamos morrer um dia, né? Algum dia vai. Essa é talvez a única certeza que a gente tenha. Só que a gente não lida com o medo da morte frequentemente. Então a gente não pensa, por exemplo, que pode acontecer alguma coisa que a gente morrer. Ou que vai sair na rua, a gente vai ser atropelado, a gente vai morrer. A gente não pensa sobre isso toda hora. Agora, falar em público, cara, isso bate na nossa porta a todo momento, principalmente agora, nessa era digital. A gente está sendo chamado toda hora para se posicionar, para falar, para vender o nosso peixe, para divulgar o nosso produto, o nosso serviço. E aí, esse medo, ele se torna muito mais frequente e potencializado porque muitas vezes as pessoas não têm as ferramentas que elas precisam para se posicionar da forma correta e ocupar esse lugar com desenvoltura. Eu tenho algumas pessoas da equipe Hum. e algumas delas elas têm dificuldade de falar em público. É? A gente tem aqui toda segunda-feira de manhã, nós temos das 8 às 9 da manhã, a gente tem um ritual que nós chamamos de primícia. Não. Por quê? Que É a legal. primeira hora da semana do nosso trabalho que a gente dedica a Deus. Então a gente faz como se fosse um GC, uma célula. Nossa, que Então a gente legal. faz louvor, a gente traz uma palavra, a gente traz uma mensagem, um treinamento com base na palavra, e a gente faz oração junto com a equipe e tal. E é esse nosso ritual de toda segunda-feira, levar esse primeiro horário para Deus, para ele abençoar a nossa semana e tal. E faz toda a diferença, né? Nossa, Faz demais. é demais. E aí, às vezes, eu escolho algumas pessoas E... para trazer a mensagem. Tipo como é que se fala? Um voluntariado obrigado. Assim, é meio que voluntário, mas né? Vai, meu filho, vai, Meu faz. amigo, você É. vê gente se escondendo, você vê gente ficando vermelho, azul, amarelo, cor de rosa. Por quê? Mas é um medo mesmo que eu vejo que algumas pessoas têm, Eduardo, que o cara realmente é assim, ele prefere perder o emprego
do que falar em público. É muito sério. E isso é um medo ancestral. Isso vem lá do homem primitivo, né? Porque o homem primitivo, o homem das cavernas, né? O famoso homem das cavernas, ele precisava estar em grupo para ele sobreviver. E lá atrás não era como hoje, né? Eles tinham uma série de ameaças à existência, né? À preservação da espécie humana. Eles tinham questão da variação climática, eles não tinham ar-condicionado em dias de calor, não tinham cobertor em dias frios, né? Tinha a questão dos ataques dos animais, tinha a questão de doenças, eles não tinham Neosaldina, não tinham amoxicilina, não tinha Não nada, tinha gente. nada. Então a gente tem que entender. Aí o cérebro humano ele criou um mecanismo de defesa, um instinto de defesa, para que realmente a espécie humana fosse preservada, para que a gente pudesse chegar até onde nós estamos. E o viver em grupo era fundamental para que ele conseguisse sobreviver a todas essas ameaças. Então, quando esse homem saía do grupo, a chance dele morrer aumentava muito e muitos não conseguiam sobreviver de fato. Entendi. Isso virou um padrão cerebral, né? Então, nosso cérebro começou a funcionar desse jeito, de uma forma instintiva. Então, o homem ele não precisava ter um raciocínio lógico para ter uma reação instintiva. Pelo contrário, o cérebro ele já apertava aquele botão de socorro, de ameaça, sem uma decisão ou sem um comando. E aí o homem conseguia reagir em diferentes situações que representavam ameaça. Isso lá com o homem primitivo. Virou um padrão cerebral que até hoje funciona no nosso contexto. Hoje você concorda comigo, a gente não tem ameaças tão reais e tão perigosas como era lá atrás. Só que o nosso cérebro, ele continua funcionando no mesmo padrão. Quer ver um exemplo? Imagina aqui, você está com o seu carro aqui na porta e aí para um bandido e bota uma arma na sua cabeça. O que você faz? Eu Ele pede o carro. vou. Fala, perdeu, 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 me dá seu carro aqui, me dá a chave do carro. Normalmente a tendência é dar, né? Isso você está falando com base no raciocínio lógico. É. Só que por que que tem muita gente que fala, ó, gente, quando você for assaltado, entrega o carro, que a vida é mais importante. Aí quando a pessoa é assaltada, Sim, ela acelera, ela pisa no acelerador. entendi, Por que entendi. acontece isso? É instinto. Isso é um instinto, isso é um padrão cerebral. A gente não pensa, a gente simplesmente age. E isso funciona também na comunicação. Por exemplo, você falar em público, você trazer uma mensagem aqui, né, no momento aqui de primícias, de devocional de vocês, você falar numa rodada de networking, você fazer uma apresentação, isso realmente vai trazer um risco de morte para você? Não. Traz. O que pode acontecer? No máximo você vai passar uma vergonha ali, um constrangimento, mas depois as pessoas não vão nem lembrar. Elas vão seguir a vida e tudo mais. Você vai ter outras chances de refazer, de aprender, de melhorar. Só que o nosso cérebro, ele entende aquilo como uma ameaça de morte. E ele quer nos tirar daquele sofrimento. Se a gente não entende como funciona todo esse processo, toda a carga emocional que se envolve, se a gente não se prepara para isso, William, você pode ter todas as ferramentas de comunicação que você não vai dar conta. Muitos alunos chegam até mim e falam assim, Eduardo, eu fiz um curso de oratória e eu continuo com dificuldade de me comunicar. O que está acontecendo? Oratória não resolve o problema de ninguém. A gente precisa olhar a comunicação de uma forma muito ampla. E a gestão emocional, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque se você não tem gestão emocional, você não consegue aplicar a técnica, você nem chega lá. Porque eu falo, o ciclo da comunicação é assim, é nessa sequência, tá? É pensamento, sentimento, ação e resultado. Ação são as técnicas, é a oratória. Só que se eu não tenho bons pensamentos, se eu não comunico adequadamente o que eu sou, o que as pessoas são, se eu não enxergo esse desafio da comunicação de uma forma adequada, cara, isso vai me gerar um sentimento ruim. Um sentimento de incapacidade, um sentimento de que eu vou ser julgado, um sentimento de que eu vou ser criticado, um sentimento de que vão achar que eu sou uma farsa. Gerou um sentimento ruim, você não consegue usar a ferramenta, para ali. O sentimento ruim Travou. gera um desastre, aí o resultado é frustração. Né? Então, para você conseguir usar as Entendi. ferramentas de oratória, você precisa ter pensamentos bons, que vão gerar sentimentos bons, e a partir daí, você no controle da sua ação, você consegue usar a ferramenta adequada para cada tipo de comunicação, e aí tem um resultado satisfatório. Sem isso é impossível. E quanto tempo demora? Um exemplo, uma pessoa que é travada em falar em público. Quanto tempo demora para destravar? Porque, porque eu vou falar Hum, uma particularidade. Eu tenho dois irmãos que eles viveram no Japão por 24 anos. 24 anos e voltaram esse ano agora, ano passado. E 24 anos trabalhando em chão de fábrica. hum. É só você e a esteira e a peça.
e malemar. Tinha um pouco de comunicação e tal, mas não desenvolveu isso. É. E assim, eu tenho um irmão mais novo que ele tem uma dificuldade de comunicação. É. E dá uma travada. E eu tenho líderes aqui também que dá uma travada. Se você pega uma pessoa desse tipo, com essas dificuldades, para destravar essa pessoa, não precisa ficar bom, mas para destravar, ao menos destravar ela, demora muito ou não? Cada caso é um caso, mas primeiro vamos desmistificar o negócio, porque a comunicação ela está em tudo. Ainda que seja um trabalho assim bem operacional, ou que a pessoa esteja trabalhando sozinha no escritório, porque às vezes tem gente que me fala isso. Ah, Eduardo, eu não preciso desenvolver, treinar minha comunicação, porque eu trabalho em home office, eu trabalho sozinho, em casa, eu nem interajo muito com as pessoas. Mesmo que você esteja sozinho, trabalhando com uma peça, naquela engrenagem e tal, você vai ter contato com pessoas. Mesmo no home office, você vai ter que interagir com pessoas em algum momento. E se não for dentro do seu momento de trabalho, na vida, você vai precisar interagir com Com pessoas. pessoas. A gente vive com pessoas e pelas pessoas. Não tem como a gente viver um mundo completamente isolado. E a comunicação é talvez a ferramenta mais importante para que a gente consiga realmente criar conexão com as pessoas. É sim a ferramenta mais importante. Então, em relação ao tempo para desbloquear, cada caso é um caso. Tem alunos, por exemplo, eu faço a mentoria de comunicação em 4 sessões, né? De 2 horas. E aí, além do conteúdo, eu faço muitos exercícios, dinâmicas para o aluno conseguir realmente entender o que ele precisa para ele destravar, desbloquear a comunicação dele e dar muito resultado. Então, tem gente, eu tive um aluno, por exemplo, que ele estava perdendo muitas oportunidades de trabalho, reconhecimento mesmo, porque tinha uma reunião, uma mesa como essa, e ele era aquela pessoa que você citou. Ele se afundava ali na cadeira e não falava por nada, nunca, nunca falava. E ele estava justamente sendo mal avaliado por isso, pelos gestores e tal, porque ele nunca tinha essa contribuição. Ele chegou com essa queixa, com essa dor. A gente fez todo um trabalho primeiro para entender por que que ele tinha essa dificuldade, se era só uma questão de personalidade ou outras coisas envolvidas. Depois eu entro até nesse ponto com você, porque às vezes tem algumas coisas lá atrás que a gente tem que dar uma cavada, tá? E aí esse aluno, nós começamos a fazer um trabalho, né, mostrar para ele a importância, né, dele se posicionar, colocamos ali as ferramentas de gestão emocional, de oratória, e quando terminou esse processo, depois de 4 sessões, esse aluno, ele entendeu. Ele captou as ferramentas, ele entendeu o que a comunicação representava para ele, precisava representar para ele, e aí ele começou a aplicar no trabalho. E aí no fim do ano passado, no começo desse ano, assim, pouco tempo depois da mentoria, ele chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu fui promovido no meu trabalho. Por que Uau! que aconteceu? Tinha várias pessoas sendo promovidas no trabalho dele e ele nunca era. E ele estava muito frustrado em relação a isso. E aí um dia a gestora dele chegou e deu um feedback para ele falando assim, olha, você não foi promovido dessa vez porque a gente entende que ainda você precisa desenvolver sua comunicação. A gente vê que a comunicação é um gap, você é muito fechado, muito tímido, você não se expressa bem, e isso a gente entende como um problema para você subir de cargo. E aí, cara, depois que ele fez a mentoria, 4 sessões, depois de um tempo, ele pegou, chegou lá e recebeu a promoção, mandou uma mensagem feliz da vida para mim e falou assim, Eduardo, Uau! finalmente eu consegui. Então a frustração se transformou em vitória, através da consciência sobre a comunicação, né? E aí tem muita Entendi. gente que me fala assim, ah, Eduardo, mas eu já me comunico bem, eu sou extrovertido, eu tenho facilidade de interagir com as pessoas. E isso não é comunicação profissional. A comunicação profissional, William, não tem nada a ver com a nossa personalidade. Se você é extrovertido, se eu sou tímido, não tem nada a ver. A comunicação profissional é você usar ferramentas adequadas para todo tipo de comunicação. Você sabe disso, né? Quando você está ali com a equipe, você tem que se comunicar de um jeito. Quando você fala com os clientes e que você vai, por exemplo, vender o seu serviço, seu produto, é um outro tipo de comunicação. A gente está aqui, a comunicação é outra. E tem gente que acha que é simplesmente chegar lá e fazer, e não é. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter ferramenta para entregar o melhor resultado. Então, com esse aluno, o processo foi 4 sessões. 4 Eu sessões. tive uma aluna que ela estava com dificuldade. Ela foi promovida num cargo super alto, só que ela estava com dificuldade de se comunicar. Ela estava travando, estava dando branco, ela não estava se sentindo preparada e ela veio para a mentoria. E aí, na primeira mentoria, depois de fazer o diagnóstico, né, que eu sempre faço um diagnóstico antes, eu falei assim para ela, né, ela fez com o marido, né, eu falei assim para ela, falei, engraçado, sabe de uma coisa? Isso na primeira mentoria, que é a parte de autoconhecimento, a parte de Aham. gestão emocional, né? Falei, sabe de uma coisa? Às vezes a gente passa a vida inteira, né, sonhando com o nosso crescimento profissional, projetando a nossa promoção, o lugar que a gente quer chegar,
E quando a gente chega lá, a gente se acha uma farsa. A gente não se vê como capaz de ocupar aquele lugar. Cara, foram nos primeiros minutos de mentoria. Ela começou a chorar e aí ela falou assim pra mim: Edu, era isso que eu precisava ouvir. Era isso. É muito mais. Não, É não muito mais, é, né? não é só técnica. Não Não é é só só técnica. técnica. E aí o que aconteceu? Ela foi desbloqueada ali, cara. Ela foi destravada ali. E aí a gente concluiu o processo de mentoria, passei muitas coisas lá, muitas ferramentas de apresentação, de reunião, né? Para ela conseguir realmente ter um melhor desempenho em todas as novas atribuições dela. Só que essa profissional tá voando, ela manda mensagem para mim direto, Edu, eu tenho sido reconhecido, eu tenho recebido feedbacks assim da equipe, feedbacks externos também, que eu nunca imaginei. Eu tô fazendo coisas que eu nunca imaginaria. E tudo por quê? Porque ela chegou na posição que ela queria, só que ela chegou lá e se sentiu menor que as outras pessoas, Entendi, inferior. inferior às outras pessoas. E aí, Caramba! quando eu validei ela, eu falei assim: olha, você chegou nesse lugar porque você fez por merecer. A sua trajetória te avaliza, te credibiliza a estar nesse lugar. Então, se enxergue como capaz. Porque se você se enxergar menor que as outras pessoas, porque se você se enxergar como capaz, lembra do ciclo da comunicação? Você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Você vai parar, você vai ficar paralisada, você vai ter todas as ferramentas do mundo e você não vai conseguir entregar o resultado que você precisa. Então, tudo começa em a gente se enxergando como a gente precisa se enxergar e enxergando os outros também como eles devem ser enxergados, que é algo importante. Porque tem algumas pessoas que, para se comunicar, elas têm essa dificuldade, e tem algumas pessoas que eu vejo que têm a dificuldade, assim, extremamente pontual. Um exemplo, falar em público. Eu tenho pessoas da minha equipe que elas são pontuais, elas se comunicam bem com a equipe, se comunicam bem como liderança, se juntar três pessoas, elas se comunicam. Agora, se colocar na frente de 10 pessoas, todo mundo sentadinho e a pessoa em pé, matou a O pessoa. que é isso? Lembra do que eu falei do homem primitivo? Ah, Lembra do sei. grupo? Aham. Tirava o indivíduo do grupo, ele tinha uma chance muito maior de ser devorado por animal, de morrer, de Entendi. não conseguir preservar a espécie. Quando você tira alguém para falar em público, o que acontece? É a mesma coisa, o mesmo sentimento? É a mesma dinâmica. Você falou para mim, Edu, enquanto a pessoa tá no grupo, a pessoa tá conversando ali, batendo papo, tá tudo bem, Ah, ela tá se sentindo segura, ela tá no grupo. Só que daí quando você coloca entendi. uma pessoa para falar em público, ó, pensa nisso, é a mesma dinâmica. Você tirou a pessoa do grupo e você colocou ela numa zona de perigo. Você colocou essa pessoa numa zona de perigo. É assim que o cérebro da pessoa lê, Uau! né? E aí o que acontece? Ela está sendo avaliada. É por isso que a gente fica tão refém da aprovação das pessoas. Muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vive a vida das pessoas e não a nossa. Por quê? Porque quando a gente entra nessa zona de julgamento, nessa zona de perigo de ser avaliado ali, a gente quer agradar as pessoas. E aí tudo aquilo que a gente faz é para ser elogiado, é para ser bem visto, Uhum. é para tentar fazer com que a gente seja querido pelas pessoas. E aí essa gana, essa preocupação de ser aprovado, muitas vezes faz com que o nível de estresse ele aumente demais. E quando a gente vê, a gente perdeu completamente o controle das coisas, e aí o pensamento desorganiza, vem o branco, e aí você tá lá falando alguma coisa, você fala, meu Deus, onde que eu tava mesmo? O que que eu tava falando? Tô falando. É isso que acontece. Nossa, e a gente, e hoje o mundo traz do natural, que vamos falar assim, do real, pro virtual. Porque eu tenho pessoas que já falaram pra mim assim, William, outro dia eu fui fazer um treinamento com um grande influencer aí para parte de conteúdo digital. E aí a pessoa falou pra mim assim, eu faço os vídeos, até faço, mas eu não posto. Eu tenho medo de postar devido ao julgamento, porque eu fico preocupado com o julgamento que as outras pessoas vão ter comigo. Falei, meu Deus, é muito doido isso, né? Quer agradar o grupo. E a gente vive refém disso e acaba que a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue viver a nossa vida. E isso é muito real. As pessoas, né, produzem conteúdo não pensando que aquele conteúdo vai gerar transformação na vida de alguém. Elas produzem um conteúdo pensando, vão achar que eu Doido. sou doido, sou maluco, que eu não sou tão competente, vão descobrir que eu não sou um tão bom profissional, ou vão achar bizarro o que eu estou fazendo, vão achar que eu não sou tudo isso. Então nós produzimos conteúdo muitas vezes com esse tipo de pensamento. E aí a gente paralisa. Porque toda vez que a gente se afasta da nossa essência, da nossa missão, a gente trava. A gente trava literalmente.
E qual que é a nossa missão aqui? É servir. A gente estava até conversando sobre isso um pouquinho atrás. A gente está aqui para servir, para gerar transformação para as pessoas. Então, toda vez que eu deixo de olhar o outro, ver o meu trabalho como uma possibilidade de ajudar, contribuir, transformar a realidade do outro, e eu passo a ficar focado exclusivamente no meu desempenho, em agradar as outras pessoas, cara, eu travo, eu paraliso e ali eu não consigo ir adiante. Então, o nosso foco não pode ser a nossa performance, o nosso foco tem que ser na transformação que a gente gera nas outras pessoas. Isso é um fator que destrava, assim, absurdamente. Porque ela não fica refém do que os outros vão pensar, do que É. os outros vão agir. Ela fala assim, é minha verdade, eu vou passar minha verdade. É É, isso. é ser ela mesma, né? É passar a mensagem que ela tem. Não é a mensagem que os outros querem ouvir, é a mensagem que você tem. Ah, Eduardo, mas como que eu vou saber se a minha mensagem é relevante para alguém? É a dúvida que as pessoas têm. Se o meu conteúdo vai ser útil para alguém. Eu falo, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente tem de conhecimento, muitas vezes não vai agradar ou não vai abastecer adequadamente todo mundo. Então, por exemplo, se você tem um nível de conhecimento muito elevado na área que eu tô, talvez o conteúdo que eu vou trazer para você vai ser um conteúdo meio óbvio. Você vai olhar aquilo e falar assim, poxa, eu não vou consumir o conteúdo do fulano, porque assim, eu já tô em outro nível. Só que o meu foco não pode ser quem está acima do meu Assim. nível. Eu tenho que olhar que abaixo de mim tem um monte de gente que precisa daquela informação que eu tenho. É o tal do óbvio, né? Que a gente fala, o óbvio tem que ser dito, né? Vira até uma frase meio batida, Meio né? clichê. Mas é exatamente isso. O problema é que a gente olha para a nossa mensagem, a informação que a gente tem, a gente desvaloriza a nossa mensagem. Porque a gente está olhando como referência pessoas que já estão em outro nível, em uma outra realidade. Sendo que tem um monte de gente lá que pode ser ajudada, que pode receber uma contribuição muito grande com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Então, é você calibrar o seu olhar na hora de você produzir o seu conteúdo e transmitir a sua mensagem. Que legal. E esse trabalho que você faz, é, normalmente é individual ou em grupo também dá resultado? Então, a mentoria de comunicação, nesse formato que a gente falou que é destravar, ajudar a pessoa finalmente a falar em público, fazer uma Abrir as apresentação, asinhas reunião, literalmente, para poder voar, para né? poder Porque voar. muita gente parece que está preso mesmo, né? Essa mentoria de comunicação tem individual, né? Que é um trabalho que eu faço um a um, né? Com um profissional e de diferentes áreas, viu? Eu falo que a minha missão de vida é levar a comunicação para quem não é da comunicação, que é o que eu tenho feito hoje. Então, todos os profissionais de diferentes áreas que precisam dessa ferramenta para ter melhores resultados, eu ajudo esses profissionais nesse grande desafio. E também pode ser em grupos pequenos, mas tem que ser grupos pequenos, Não pode para ser que a grande. gente, até 4 pessoas para a gente conseguir ter resultados. Só que eu também faço treinamentos em empresas, que daí são treinamentos maiores, né, treinamentos e palestras, né? Então eu faço para públicos de 50 pessoas a 400 pessoas. Também faço palestras abertas nas cidades, né? Então, hoje a comunicação é o grande desafio, sempre foi, né? Desde o Jardim do Éden, o grande desafio da humanidade, né? Foi Continua sendo, mais do que nunca com o digital, né? Então, aí eu levo essas ferramentas de comunicação para ajudar as pessoas, líderes, vendedores, profissionais liberais, corretores de imóveis, o pessoal da área da saúde, para que eles consigam realmente gerar conexão e ajudar cada vez mais pessoas, porque quando a gente se comunica bem, não é simplesmente em nosso benefício, né? Eu falo, a gente cresce, a gente é promovido, a gente começa a ganhar mais, a gente entra num lugar de destaque. Só que o principal, William, o que que é? É aumentar a nossa capacidade de ajudar pessoas. Então, quando você desenvolve a sua comunicação, você vai ter uma chance de ajudar muito mais gente, porque você vai ser claro, vai ser assertivo, vai ser intencional, vai ser estratégico, e aí você vai poder gerar transformação na vida de muito mais E pessoas. quanta gente boa, quantas pessoas que têm conteúdos fantásticos e eles são travados. Eu falo por mim, pela minha raça. É. Então, o japonês, não sei se você tem conhecido o japonês, Sim, alguma coisa. tem amigos. Eu falo sempre que o japonês tem cara de ué, né? Você olha pra ele, se você tá dando risada, ele tá lá. Se você tá chorando, ele tem cara de ué a todo momento. Ele É, não esboça. Então, a minha descendência, ela é assim. é. E eu conheço muitas pessoas que têm um conhecimento fantástico e realmente, às vezes, ele tem um conhecimento tão grande que ele poderia estar ajudando pessoas de várias maneiras e por esse travamento de não conseguir falar, de expressar, ele fica ali preso naquela bolinha dele ali, né? Imagina se você não tivesse esse apego pela comunicação. Isso aqui não existiria, cara.
Isso é verdade. Imagina quantas pessoas você está ajudando através desse podcast. Sim. Às vezes a gente não se dá conta disso. Imagina quantas pessoas você está ajudando. Agora imagina se você tivesse calado a sua voz. Ah, não, tem vergonha, tem medo, tudo mais. E tem muitos profissionais que estão nesse lugar e aí eles começam a justificar. Só que não é uma justificativa legítima, né? Tem gente que fala assim para mim: "Ah, Eduardo, o microfone não é para mim, eu sou do bastidor". Mas a pessoa Tem fala muito essa frase, né? Tem muita. isso eu ouço toda hora. Mas não é um bastidor em que a pessoa ela tá feliz. Ela tá convicta de que o bastidor é para ela. Entendi. Ela tá no bastidor porque ela não se vê como capaz de ir para frente das câmeras. No fundo é isso. Entendi. Ou não só em frente às câmeras, né? Mas está num lugar como, por exemplo, um palco, fazendo uma apresentação, fazendo uma palestra. Ela não se vê como capaz, ela não vê como aquele desafio sendo algo que ela pode viver e ser bem sucedida ali. E aí ela pega e coloca dessa forma: ah, eu sou do bastidor, né? Eu não sou de visibilidade, eu não sou desse lugar. E aí eu falo para essas pessoas: eu falo, tudo bem, se você quer o bastidor, porque a gente tem que ter profissionais para tudo, né? Se a pessoa nasceu para o bastidor, ok. Mas tem gente que nasceu para estar na frente da câmera, nasceu para estar no palco e tá no bastidor por medo. E o que o medo faz com a gente, né, cara? Não, o medo ele. Cara do O céu. medo, até esses dias teve várias palavras lá na igreja também sobre É. medo. Porque o medo trava a pessoa. Cara, você deixa de cumprir o seu propósito, você deixa de cumprir o seu chamado, porque É esse bendito medo verdade. vem e te paralisa. E na verdade a gente tem que entender o lugar do medo. O medo, ele faz parte ali do instinto de defesa, ele faz parte da preservação da nossa espécie. Então ele é importante, ele tem o seu lugar. Só que a gente não pode ser refém do medo. A gente tem que usar o medo de uma forma adequada para a gente, né, ter prudência naquilo que a gente está fazendo, mas a gente precisa caminhar, a gente precisa dar os passos que a gente precisa, né? Então tem muita gente, cara, que deixa de ocupar esse espaço por medo, porque está paralisado. Aí eu falo para essas pessoas, eu falo assim para elas, e não é simplesmente sobre elas, né? É claro que ela ocupando um lugar de visibilidade, ela vai ser muito mais reconhecida, ela vai construir uma autoridade, ela vai conseguir vender muito mais, independente, né, do desafio dela, se é vender um curso, se é vender um serviço, ela vai conseguir vender mais porque ela vai estar sendo vista. Ela vai, cara, ser muito mais reconhecida pelas pessoas, né? Então, além disso, dos benefícios que ela tem, ela vai, como eu falei agora há pouco, poder ajudar muito mais Muita gente. Ela vai gente. conseguir tocar a vida de centenas, de milhares de pessoas. Então, é isso que eu faço a pessoa enxergar. Eu falo, olha, você muitas vezes está nesse lugar de medo e você não está enxergando coisas grandiosas, coisas muito maiores que você poderia viver e que você não está vivendo porque você está paralisado ali, você está preso nessa fronteira do medo, nesse quadrado do medo. Então, o meu desafio também como profissional é pegar e mostrar o que tem no mundo para fora, sabe? Porque às vezes a pessoa, sendo que a pessoa está presa num caixote, né? Vamos abrir uma Naquele janela momento. ali e falar assim, olha para fora, olha o dia, olha o céu azul, olha a natureza, olha o que você tem para desbravar. E você foi criado para isso. As pessoas elas precisam entender que elas foram criadas para esse lugar. Todos nós podemos, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser fazer. Você sabe disso. A palavra diz que não há limites para nós. A gente que se Exatamente. limita, A gente né? se limita. Ou a gente que permite ser limitado, né? Até pelas palavras que a gente ouviu ao longo da nossa trajetória, que é aquilo que eu falei para você que muitas vezes a gente precisa cavar. Quais as palavras que a gente ouviu? De que a gente não era competente, de que a gente não era capaz para isso, de que esse não era o nosso lugar. Eu, por exemplo, ouvi que comunicação não era para mim, que eu era um bicho do mato, que comunicação não era para mim. Imagina se você tivesse escutado e levado isso como verdade. E tem gente que ouve, tem gente que leva isso como verdade. E aí os neurocientistas, eles falam, e através de estudos, né, que o medo ele vai sendo atualizado. Por exemplo, se você foi julgado lá por uma professora, você apresentou um trabalho na escola, e a professora riu de você, tirou sarro, te criticou de uma forma muito severa, e aquilo impregnou em você, virou tipo um trauma, um bloqueio, o que vai acontecer? Esse medo ele vai sendo atualizado como software. E ele vai se manifestando em outras situações sem você perceber. Então, você não vai estar, por exemplo, numa sala de aula, mas, por exemplo, quando alguém pede para você falar uma palavra aqui, você vai sentir um medo, você vai se sentir como se você estivesse lá na sala passando por aquela mesma vergonha que você sentiu. Então, tá tudo conectado e aí a gente tem que tratar dessa forma bem ampla. Dá um gatilho, né? E Não aí gatilho. começa a reviver tudo aquilo. Olha só, para você ter uma noção, não é só. A gente tem coisas macros, mas o medo e o julgamento das outras pessoas, quando a gente fica preso nisso, no micro também ele faz um estrago tão grande.
conversando aqui com você, essa semana passada, sexta-feira, eu fui visitar um cliente, aí conversando lá com o dono da empresa, a empresa tinha 15 funcionários e tal, e ela tinha uma dificuldade qual? De demitir o funcionário. Por quê? Porque ela ficava, a cabeça dela era assim, o que que ele vai pensar de mim? Porque eu dei um emprego, agora eu vou demitir. É, o que ele vai pensar de mim me traz medo de mandar ele embora. E ela continuava com o cara lá, com as pessoas lá que eram para ser demitidas fazia um tempo e permanecia com a pessoa por medo do que a pessoa vai pensar e por medo de não conseguir mandar o funcionário embora. Você vê? A pessoa paralisa naquilo, cara. O medo está presente assim, em várias situações de comunicação, por exemplo, feedback. Os gestores, em muitas empresas, cara, parece um negócio ultrapassado, mas não. Eu faço treinamentos nas empresas e eu vejo toda hora os gestores, muitos, em muitas empresas, até hoje não dão o feedback. E muito é por quê? Pelo medo. O medo da reação do funcionário, como o funcionário vai agir, como o funcionário vai pensar. Medo de como eles vão serem avaliados. O mal do século é a gente querer a aprovação de todo mundo. A gente quer ser aprovado pelas pessoas. E aí remete também aquela dinâmica lá ancestral, né? Aquilo que eu falei pra você. A gente quer ser aprovado por todo mundo, cara. A gente não quer desagradar. E aí a gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente não pode jogar as coisas para debaixo do tapete. Uhum. Né? Existem os problemas que estão ali e a gente tem que tratar esses problemas. Eu sempre falo para todos os meus alunos: conversas difíceis não podem ser evitadas. Porque se você evita uma conversa difícil agora, ela vai te encontrar lá na frente muito pior do que estava. É verdade. Né? Você só, Ela vai te você cercar só, lá. você só deu comida pro monstrinho. Uma hora você É, vai encontrar ele, né? exatamente. Aí as pessoas falam, ah, Eduardo, mas eu estava muito no calor assim no momento. Tudo bem, deixa a poeira baixar, né? Para você ser mais assertivo, não ser agressivo e tudo mais. Só que conversa, alinha sobre aquilo, dê um feedback. Não só aquele feedback estruturado uma vez por ano, semestral, como algumas empresas fazem, mas é importante que a gente tenha o one-on-one, né? Um a um, em outros momentos também, no momento do cafezinho, durante a semana de trabalho, para que a gente possa alinhar. Porque os funcionários, eles precisam saber se eles estão sendo bem avaliados ou não. Porque o gestor, e aqui isso é muito sério, tá, William? O gestor, o empresário, o empreendedor que manda um funcionário embora sem o funcionário saber que ele estava sendo mal avaliado, esse líder é um líder fracassado. Porque não falou o Porque não motivo. falou, né? E isso é muito sério. O nosso papel como líder, eu até gravei um conteúdo recentemente aí pro meu Instagram. Eu falo isso. Nosso papel como líder não é simplesmente cuidar de burocracia, cuidar de processo. Tudo isso faz parte do escopo do nosso trabalho. Só que a nossa principal missão é o quê? É desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas não é chegar lá e você falar, fulano faz isso, fulano faz aquilo, ó o relatório. Não, eu tenho que sentar com ele e falar, olha, nesse ponto você está indo bem, nesse ponto você precisa melhorar, né? Para que a pessoa ela tenha uma chance. E se tiver alguma área que a pessoa está patinando e não consegue dar o resultado que a empresa espera, o que a gente vai fazer? Eu vou sentar com esse cara, vou me dedicar mais a ele, eu vou contratar um curso para esse cara fazer, vou indicar um curso, indicar um livro. Eu, como líder, eu preciso me preocupar com isso. Né? Porque muitas vezes a gente vê líderes completamente atropelados, sabe? Tropeçando nas próprias pernas. Porque eles foram promovidos a líderes, não foram preparados para isso, não têm ferramentas de comunicação e eles não sabem como ajudar suas equipes, eles não sabem como alinhar processos, como corrigir comportamentos que não estão adequados e eles não sabem também demitir. Né? Tem líder, por exemplo, que vai dar o Exatamente. feedback, isso é até engraçado. Tem líder, lá na nossa empresa, a gestora de recursos humanos, ela falava, gente, na hora de demitir não é hora de dar feedback. Feedback. Porque a pessoa acha que na hora de demitir é você ficar justificando, e não é. Era para Porque você ter justificado antes. antes, né? Era antes, a pessoa não fez, aí na hora lá ela começa a fazer. Não é. Então você percebe como o preparo, o despreparo é muito grande ainda? Uhum. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de dar feedback, mesmo quando a empresa ela não tinha o feedback estruturado, eu sempre sentava e falava, ó, isso aqui tá legal, aqui você pode melhorar, vai por esse caminho aqui e tal. Sempre gostei de compartilhar e de passar para as pessoas aquilo que eu estava vendo sobre o trabalho delas e tudo mais. E aí teve um dia, cara, que eu tava dando um feedback, eu percebi que o funcionário tava até assim, com o olho arregalado e olhando, você sabe, com o olho brilhando e tal. E ele tava em outro departamento da mesma empresa. E aí a hora que terminou, ele falou assim, Edu, cara, obrigado, eu não tenho palavras. Isso aqui pra mim foi uma aula, foi uma mentoria pra mim isso aqui. Nunca ninguém parou
para me falar tudo que você me falou de uma forma tão clara, tão transparente e tão generosa. Muito obrigado por você ter contribuído tanto comigo. E ele saiu dali diferente, sabe? Com várias decisões, disposto a abraçar vários desafios, e o menino só foi crescendo cada vez mais. Então, nós precisamos entender que você percebe, tudo é comunicação, cara. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Se a gente não tem uma comunicação eficiente, a gente deixa de fazer, inclusive, aquilo que a gente precisa fazer. E aí é prejuízo para a própria empresa, né? Na verdade, exatamente, não deixa de ser um prejuízo muito grande para a É. empresa. E aí, Eduardo, dá uma dica aí para a galera que tá assistindo a gente. Como que se dá um feedback legal? Uma estrutura de feedback legal. Olha, eu sempre gosto de começar o feedback pelos pontos positivos, tá? Começa pelos pontos positivos, né? Falando o que a pessoa realmente ela tem de bom, o que ela faz de bom. Ah, Eduardo, eu não vejo nada. Se você não está vendo nada, sua visão tá míope. Porque todo mundo tem alguma coisa boa. Ainda que você tem que cavar um pouquinho, então as pessoas têm que cavar, Umas vai né? ter que dar um esforço a mais, né? Bota pá, começa a tirar, você vai achar alguma coisa boa. Vai Verdade. achar, se Deus Alguma quiser. coisa acha. E aí começa, né, elogiando a pessoa e tudo mais. É óbvio, a gente tem que explicar que o feedback, ele não é para destruir a pessoa, mas é para gerar transformação. A gente tem que deixar claro que é um ambiente seguro, que você não está ali para criticar, você não está ali para detonar a pessoa, você está ali para sinalizar caminhos para a pessoa ela evoluir, porque você acredita na pessoa, né? E o líder ele precisa acreditar quando, inclusive, ninguém acredita. Então começa pelos pontos positivos, né? Ressalta ali o que está sendo legal, valida essa pessoa, né? Nos comportamentos que estão legais, naquilo que ela faz bem. E aí depois você entra no feedback construtivo, porque não existe feedback negativo, né? Não existe feedback negativo. É só construtivo. É É construtivo. construtivo, porque feedback não combina com a palavra negativo. Uhum. Porque o feedback, a natureza do feedback não é negativa. O feedback, ele não tem propósito de destruir, de magoar, de ferir ninguém. O propósito do feedback é gerar transformação, é gerar aprimoramento. Então é por isso que a gente usa feedback construtivo e não negativo. Muita gente fala negativo, mas tá errado. Então, o feedback construtivo você vai fazer o quê? Você vai apontar de uma forma muito assertiva e não vai ficar, sabe, pisando em ovos. Medindo palavras. Não, medindo palavras. Você vai falar de uma forma assertiva, claro. Você não pode ser agressivo também, ofender outra pessoa, né? Mas você vai falar de uma forma muito sincera o que a pessoa tem feito que tem gerado um desagrado, um prejuízo ou algum transtorno ali no trabalho. Por exemplo, William, você tem chegado atrasado vários dias seguidos. E aqui pra gente isso é inaceitável. Então, eu posso contar com você? Que a partir de agora você vai se esforçar ao máximo, você vai chegar no horário que foi combinado? Posso, William? Acabou. Acabou. Direto. Né? Não é você ficar falando, você me desculpa falar, porque tem líder que chega assim. Nossa, vai se desculpando, eu né? sei que assim, é uma situação meio. É meio desconfortável, né? Mas assim. Bem isso. Nossa, você acha que você não poderia assim, chegar no horário? Não. Fala assim, olha, aqui pra gente é inegociável o horário. Porque tem empresas que têm um horário mais flexível, né? Então você pode chegar um pouquinho mais tarde, ok. É da empresa. Só que se a empresa ela tem um valor e o valor é algo inegociável, você vai falar para ela, ó, aqui é inegociável isso. E você tem chegado vários dias seguidos depois do horário. Então você percebe que não é a minha percepção. Uhum. Então, assim, você não vai trazer aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que você ouviu de alguém. Não, você vai trazer fatos. Uma regra. Uma regra. São fatos. William, eu percebi que você chegou atrasado vários dias seguidos. Aqui pra gente isso é inegociável. Aqui a gente não aceita isso. Posso contar com você de que você vai sair mais cedo de casa para você chegar aqui e entrar no seu horário já para assumir as suas funções? Ok? Então é diferente de eu pegar e falar assim, ô William, eu tô sentindo que você não está sendo muito colaborativo com a equipe. Isso acontece toda hora. E aí, segura aí que eu vou te explicar. Aí eu tô sentindo que você está sendo, tá se isolando muito. Aí o funcionário pergunta, tudo bem, você está sentindo, mas me dê exemplos práticos disso. Porque os funcionários perguntam, viu? Pergunta. Sim, eu não consigo dar exemplos, William, mas eu tô sentindo, sabe? Eu tô sentindo. E algumas pessoas também me falam, sabe? Não, Nó. percepção não entra no feedback, sentimento não entra no feedback, feedback entra fato. Eu tenho que chegar e falar para você, lembra, William, daquele dia que aconteceu assim, assim, assado? Que você atrasou a entrega do relatório? Isso aconteceu outras vezes, William. A gente teve problema. Um cliente que estava esperando não contratou o nosso serviço porque a gente precisava entregar, a gente não entregou o orçamento para ele, coisa do tipo.
Então a gente trabalha com fatos. E no final, a gente olha pro cara e fala assim, William, eu acredito em você. Eu acredito que você pode ir muito além. Eu acredito que você pode melhorar absurdamente nessa área que nós apontamos aqui, ou nessas áreas que nós apontamos aqui. E eu estou aqui para fazer essa jornada, para construir essa jornada junto com você. Você pode contar comigo nesse Uhum. processo. O que você precisar, pode deixar que eu vou estar aqui para te apoiar, para te ajudar e para te impulsionar, para que você consiga melhorar o seu resultado. Ponto. Matou o problema Simples aí. assim, matou o problema aí. Que legal. Só que você viu quantos desafios de comunicação só nisso Nossa, aqui, só é nesse feedback que a gente imenso, né? ilustrou. É, exatamente. Caramba. E, Udu, nesses 12 anos de TV, trazendo a notícia na hora do almoço, teve alguma notícia que você trouxe que foi, que te emocionou? Ou que trouxe para você uma sensação de emoção diferente do dia a dia, assim, que te marcou? Pá! Essa notícia que eu trouxe marcou. Puf. Cara, eram muitas, né? Muitas notícias, assim, pesadas, histórias, assim, tristes, né? Envolvendo idosos, crianças. Por exemplo, teve um ataque na catedral aqui em Campinas, Não que lembro, teve uma nossa. carga emocional, assim, muito forte, né? Que é algo que não tem como a gente esquecer. Mas durante essa minha trajetória, eu consegui criar uma blindagem, né? Porque, cara, se a gente não cria uma blindagem, a gente enlouquece. Então, eu sempre tive assim comigo, de que tudo que acontecia ali na TV, durante o jornal e tal, ficaria ali. Então, quando eu passava o crachazinho lá, na Acabou. catraca, ficava tudo ali. Eu ia para casa e era outra coisa, né? Então, eu sempre consegui me separar da notícia, criar uma certa distância para a notícia, para evitar isso. Porque senão a gente surta, cara. É muito pesado. A gente vê ali até mais coisa do que vocês veem, né? Porque Hum, vocês pegam material editado, a gente vê tudo. entendi, entendi. E aí pra gente é até mais profundo, é mais doloroso, é mais complexo lidar com tudo isso. Então por isso que eu falei pra você, essa distância ela é fundamental pra gente conseguir, De né? você Separar apertar as o coisas. botão e sair. Exatamente. Não é tão Caramba. simples assim, mas com o tempo, né, a gente vai criando essas defesas, digamos assim, esse mecanismo de E uma proteção. notícia que você gostou de trazer? Uma notícia que eu gostei de trazer, cara, são tantas. A gente trazia muitas notícias de solidariedade, sabe? Por exemplo, quando uma Ah, criança estava lá com uma doença degenerativa e o remédio caríssimo importado, e a gente mostrava e se criava uma corrente do bem para ajudar essa nossa, isso é criança, muito legal. chegava o medicamento, cara, isso não tem preço. É E você vê que demais você isso. conseguiu com o seu trabalho ajudar a transformar uma realidade, né? Alguém que corria risco de vida e você conseguiu ser esse apoio, essa ajuda para a pessoa naquele momento. E agora você também está com um projeto de o Eduardo nas igrejas, né? Sim. Nossa, me conta, já era a sua vontade levar como que é esse projeto seu? Cara, isso é o meu chamado. Porque até 5 anos de idade eu não falava. Ah, não? Não falava. E um pastor foi visitar a nossa cidade, lá no interior de São Paulo, era do Rio de Janeiro e tal. E ele pegou e falou pra minha mãe que eu estava sendo curado naquele dia e que ele me via com o microfone na mão, na vida profissional e na vida ministerial. Uau! Tá? E o microfone tá aqui, ó, tá o tempo todo junto comigo, né? Nossa! Né? E agora, né, nesse momento que eu tô vivendo, as duas coisas estão convergindo como nunca convergiram. Por quê? Porque eu trabalho, obviamente, com comunicação, e é o microfone, eu trabalho com comunicação na vida profissional, como eu falei, com mentorias, treinamentos, palestras, estou aí em todo lugar, né, levando essa ferramenta para as pessoas. Mas eu tô tendo a oportunidade também, cara, de levar a verdade que mudou a minha vida Nossa. para as pessoas, né? Que é o evangelho, que mudou a minha história. Se eu estou aqui hoje é porque Jesus me encontrou. Eu falo que não fui eu que encontrei Jesus, foi ele que me encontrou. Ele me amou primeiro, ele me aceitou, ele me curou, ele me deu sentido. Ele não apenas curou meu corpo, né? Aquele problema técnico que eu tinha de fala. Me fala. Jesus, ele me deu sentido, ele me deu propósito, ele me deu razão de vida. E hoje a minha maior alegria é poder percorrer vários lugares, várias igrejas, várias cidades, falando daquilo que me mudou, daquilo que é a minha paixão, daquilo que me faz acordar todos os dias com brilho nos olhos, com um sorriso no rosto, com propósito de fato, né? É o meu chamado de vida. Então, hoje eu criei esse perfil, né, o Eduardo Brambila nas Nas igrejas, igrejas.
para não só compartilhar as palavras quando é ministrado Aham. nas igrejas, mas também para ser um canal com as igrejas, para que as igrejas vejam, né, que eu estou disponível ali, posso ir, posso ministrar ali. E tem sido uma experiência assim sobrenatural. Primeiro porque a visibilidade que eu tive na TV, ela abre portas. Abre portas. E aí eu digo o seguinte, eu brinco, né? Eu falo assim, as pessoas vão ver o Eduardo e elas encontram Jesus. É sobre isso. Boa, É sobre boa. É isso. sobre. Então eu tô Nossa, indo lá, a pessoa tá demais. falando, vou ver o Eduardo e tal. Tudo bem, vai, né? Eu não tenho essa vaidade, enfim. A pessoa vai lá e tal, e aí eu brinco, né? Até numa ministração eu tava falando, ó, eu tô em pé aqui, né? E as pessoas vieram para me ver. Só que daí eu pego abaixo atrás do púlpito. Quando eu Uhum. abaixo atrás do púlpito, eu falo, ó, é Jesus que você encontra aqui. Então é sobre isso. E cara, o perfil, eu criei esse perfil em 2 meses, né? Ele já tem mais de 35 mil seguidores e a mensagem está chegando a todo lugar do Brasil e do mundo. Que Então tem legal. gente, por exemplo, que manda mensagem para mim no direct falando assim: Poxa, eu sou aqui do Espírito Santo, eu sou aqui de tal lugar e tal. E eu tava precisando de uma resposta de Deus, apareceu seu vídeo para mim e Deus falou comigo, né? Uau. Então eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu nasci para a presença, eu nasci para Deus. Ele tem um propósito na minha vida, propósito especial, e isso ficou muito claro quando eu recebi essa palavra profética lá atrás, essa palavra de cura. Então, o que eu estou vivendo hoje não é simplesmente uma transição profissional. Eu estou vivendo hoje o cumprimento do meu chamado. É isso que eu estou vivendo, nas duas áreas. Nas duas Então, é o áreas. cumprimento dessa palavra profética. A pessoa fala, Eduardo, você tá fazendo uma transição profissional, você está mudando. Sim, tudo isso, né? Tudo isso. Mas eu estou vivendo, acima de tudo, o cumprimento do meu chamado. E não existe nada melhor do que isso, de você Nó. saber que você está no lugar certo, no lugar que Deus te colocou, você está debaixo da nuvem de Deus e que é o lugar que Deus te colocou para você dar frutos, Porque né? você vive com um tanque cheio todos os dias, né? É isso. Não precisa encher. É porque quando você está no lugar que Deus preparou para você estar, cara, a provisão ela vem. É O muito problema é doido. que a gente sai da nuvem, né? Lembra da nuvem que acompanhava o povo do deserto, né? E era assim, a nuvem se movimentava, o povo se Se movimentava. movimentava Se a também. nuvem estava parada, o povo acampava. E é muito sobre isso, né? É sobre a gente obedecer e estar sensível aos movimentos da nuvem de Deus. Porque se a nuvem tá, cara, a provisão tá ali. Pode ser um deserto, a provisão vai vir, vai florescer, vai brotar, vai acontecer. Eduardo, eu não vejo nada. O ambiente que eu tô hoje é ruim. Sabe, a empresa que eu tô hoje, não tem as oportunidades, não tem aquilo que eu acredito. Tá faltando um recurso. Mas se Deus falou para você ficar ali, se a nuvem de Deus está ali, fica tranquilo, que no tempo certo vai florescer. No meu caso, a nuvem de Deus se movimentou. E nunca foi o meu desejo Hum, me movimentar, se tá? É movimentar. importante deixar claro isso. Porque lá atrás, quando eu comecei minha jornada na comunicação, eu planejei que eu ia me aposentar fazendo o que eu faço, ou o que eu fazia, né? Entendi. Na TV, no jornalismo, eu planejei que eu ia me aposentar fazendo isso, né? Só que a gente faz planos, mas é do Senhor que vem a resposta, né? Deus ele tem planos muito maiores e muito melhores do que os Do que os nossos, nossos. né? E aí chegou um momento em que eu percebi que a nuvem de Deus se movimentou. E para mim foi muito chocante, porque eu falei, Deus, mas o que está acontecendo? Eu tô desconfortável no lugar que sempre foi o conforto para mim. E o que está acontecendo? Alguma coisa de errado está acontecendo. Eu comecei a achar que eu estava tendo crise de ansiedade. E não era Deus falando assim, a nuvem está movimentando, cara, anda, obedece, né? E é muito doido, né? Mesmo lugar, mesmo ambiente, mesmo trabalho, de uma hora para outra você começa a entender que não faz mais sentido, né? Né? O brilho nos olhos muda de lugar. Que Aquilo que te doideira! satisfazia já não satisfaz mais, né? E não é porque o ambiente ficou ruim, as pessoas são as mesmas, queridas demais. Eu sempre fui muito feliz, né, no jornalismo, nas empresas que eu trabalhei, né? Tanto que eles deixaram assim, as portas nem abertas, mas escancaradas, né, para mim. Só que é muito sobre isso, é a gente identificar onde Deus quer que a gente esteja. Então, se Deus mandou andar, não é sobre coragem, é sobre obediência. Eu estou obedecendo. E quando eu ando, a provisão vem. Se eu fico parado pelo medo, como que vai ser o salário? Não vou ter mais o salário no começo do mês. O plano de saúde. Já não vou ter mais ali. Eu não tenho mais a segurança, porque não existe segurança em lugar Não, é nenhum, né? uma Entre falsa nós. sensação Uma de falta. Mas a segurança. gente tem. A É, gente acha que a empresa que a gente está, até o concurso.
A gente acha que o concurso que a gente tá é a nossa segurança. Que vira intocável, né? Mas a segurança que a gente tem é Deus, cara. Com certeza. Essa é a nossa verdadeira segurança. Com E aí, certeza. quando a gente rompe o medo, quando a gente rompe essa fronteira aí do medo, da nossa limitação, e a gente começa a andar, é aí que a provisão vem. A provisão não vem junto com a palavra, William. Uhum. A gente quer receber uma palavra e a provisão já vir junto. Olha, a conta é cheia, né? O recurso já está lá, está tudo preparado, o seu Agora que negócio eu já está vou, né? estruturado, né? Já tem o prédio da empresa, já tem a equipe. Aí eu vou. Não, Põe o pé pra fora do barco, porque a hora que você pôr vai estar ali. Você não vai exatamente. afundar, não é? Exatamente. As pessoas esperam estar preparado para Né? querer fazer algo, né? Exatamente. Eles querem ver o chão antes. E é muito disso. Às vezes a gente não precisa ver chão, a gente só precisa obedecer, né? É só obedecer. E mesmo que a gente afunde, pisando sobre as águas, a gente tem a certeza de que ele vai estar lá para nos puxar de Nos volta. puxar de volta. Isso que é o mais importante. Porque a nossa caminhada, e você também pode falar sobre isso, a caminhada de todos os empreendedores, de todos os empresários, não é feita só de sucessos, só de vitórias. A gente tem muitos tropeços, a gente tem muitas frustrações e derrotas até no meio do caminho. Só que quando a gente está debaixo da nuvem, cara, ele está junto com a gente. E é isso. Se afundou um pouquinho, ele vai lá e te puxa, te coloca de volta, fala: eu tô aqui com você. Isso é verdade. Eu tô aqui com você. E aí você consegue continuar, você vai para frente e você vai tendo tudo aquilo, né, que você precisa. Eu ouvi uma pessoa falando um dia, um negócio que é verdade, que o cristão ele não tem derrota. Sabia disso? Não, O cristão ele não tem derrota. não tem derrota. Não, Eu nunca tinha ouvido. não tem. Cristão não tem derrota na vida. Cristão ele tem vitória ou então aprendizado. Ah, tá. Entendi. 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 Porque quando Jesus está junto com a gente, tem como perder com Jesus? Não, é só aprendizado mesmo, literalmente. É aprendizado. Verdade. Então, os momentos de bad na nossa vida, aqueles momentos que a gente acha que as coisas saíram dos trilhos, na verdade é Deus nos ensinando, é Jesus nos ensinando. Porque o que seria de nós, William? Eu olho para minha jornada, eu vejo tanta coisa que eu errei, tanta coisa que eu falei, né? Os meus pés falharam, lembra da música? Né? Em muitos lugares, os nossos pés, eles Pessoas falham, vão falhar. né? E, e aí eu olho para a minha realidade hoje, você também olhando para sua realidade hoje, o que seria de você hoje se não fossem os aprendizados que você teve? Nossa. Tudo aquilo que aconteceu e que a gente passou é o que nos tornou hoje, né? Né? E eu vejo hoje mas é a molecada mais nova, né? Elas não querem passar o processo, elas Não, querem pular a etapa, né? né? Pular a etapa. E aí eu não entendo não, eles não entendem que o processo ele precisa ser cumprido, ele precisa ser feito para obter um resultado. E aí a gente tem pessoas que querem cortar o processo e já querem ter resultado. As pessoas, elas precisam aprender que não tem atalhos na vida, né? Por exemplo, gente que não foi aprovado em sua trajetória no cuidado com pessoas. Como que pode se tornar um líder? Às vezes as pessoas já são colocadas, né, como líder, ou já querem chegar à posição de liderança. Só que ela não teve vivência com a equipe, ela não acertou e não errou no convívio diário. Eu errei tantas vezes que eu errei. Teve uma vez que eu estava treinando, né, um funcionário da minha equipe para fazer aquilo que eu fazia, né, que era colocar o programa no ar, a parte operacional, né? Aham, E lá a gente precisa fazer conta, né? Fazer conta assim em relação ao tempo para não estourar o tempo do programa, né? entendi. Porque tem que terminar na hora certa, né? E aí eu aprendi a fazer conta de um determinado jeito. E eu peguei, fui lá e ensinei esse funcionário a fazer a conta daquele jeito especificamente. E aí depois de algum tempo, eu fui lá, tipo, fazer um follow-up, né? Fui ver se estava tudo Você tava certo, se tudo ele tinha pegado e certinho. tal. E a hora que eu peguei, olhei, eu vi que ele estava fazendo de um jeito diferente. E aí, qual que foi a minha reação? Tá errado. Você tá fazendo do jeito errado. Eu te expliquei do jeito certo, você tá fazendo do jeito errado. E aí, o funcionário, com muita humildade, ele pegou, virou para mim e falou assim: Mas o resultado não é o mesmo? Então não é só um jeito diferente de fazer? E era exatamente isso, William. Exatamente isso. O resultado era o mesmo. Ele estava conseguindo chegar ao mesmo resultado. Só mudou a Só a forma. forma de fazer. Só que muitas vezes a gente tem ego. A gente fala, não, ele tem que fazer do jeito que eu ensinei.
não o jeito que outras pessoas ensinaram. Uhum. E ali eu aprendi uma lição para a vida. Talvez ele nem saiba disso. Aliás, eu contei depois para Isso eu ele. conto pra ele. Mas foi uma das maiores lições. E é esse o processo que a gente precisa viver. Você imagina se eu não tivesse passado por isso? Talvez você não estaria aqui hoje. Exatamente. E aí, cara, foi uma das maiores lições que eu compartilho em todo lugar que eu vou. Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas façam tudo do nosso jeito. E isso é uma coisa muito egoísta, é muito do nosso orgulho, né? Nosso orgulho Uhum. é uma praga terrível, né? Porque é o orgulho que derruba o homem, né? Exatamente. É o orgulho que derruba o homem. E o backstage, além de você ser a âncora, você também cuidava de todo o backstage? É, Todo o cronograma, toda a programação, tudo isso você que cuidava também? Na verdade, a equipe é muito grande, né? Mas eu era o gestor da equipe de edição da manhã. Então, todos os editores, né? Ah, Os editores são aqueles que finalizam o material para ir para o ar, né? Que pro ar. montam as reportagens, as entradas ao vivo. Então, eu fazia a gestão dessa equipe, né? Eu liderava toda a equipe. Então, participava ali da questão de aprovação de assuntos, né? Decisões editoriais. Então, eu estava nessa responsabilidade também. Responsabilidade muito grande, que é pouco tempo, né? É muita pressão, pouco tempo para você decidir. Decidir, né? É. Não é só chegar lá, tá pronto, apresenta e vai embora, né? Não, de É jeito nenhum. muito mais que isso. Muito mais complexo. Cara, e você tem que ter uma capacidade de dar resposta rápido, sabe? Uma capacidade de se reinventar, porque todo dia é um programa muito grande, pouco tempo para você fazer, e você ser criativo para entregar um negócio diferente é um desafio muito grande. É, porque é um programa diário, né? Diário. Diário é um desafio E gigantesco. vamos pensar que um filme, ó, tem filme que tem 1h30, né? Sim, 90 minutos. Então imagina, 1h15 todos os dias é quase um filme, né? Uau! Todos os dias. Fala assim, ah, uma horinha e pouco. Né? Não. Não, 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 não. Pra chegar nessa uma horinha e pouco, ó, quanto É. que não tem que rodar. Eduardo, pra finalizar, acho que a gente já conversou pra caramba aqui, né? Papo bom, né? Se Papo deixar aqui, bom, a gente vai vai embora, né? embora. Vai travar o YouTube. Vai travar o YouTube. 3 horas pra subir o vídeo. Pra finalizar, hoje, o Eduardo seguindo o propósito dele. Profissionalmente, aquelas pessoas que querem contratar o Eduardo, a empresa do Eduardo, qual que é o foco hoje do seu trabalho? O nosso foco é desenvolvimento humano e tudo passando pela comunicação. A nossa praia é comunicação. Então, o profissional que precisa se comunicar bem, a empresa que precisa treinar os times nessa área da comunicação, e a gente personaliza os treinamentos para todas as áreas. Então, a gente traz comunicação para atendimento, para vendas, para liderança, para equipe operacional. Então, a gente traz a comunicação para todos esses desafios. E aí tem as mentorias que eu falei, tem os treinamentos que são treinamentos com uma carga horária maior, né? Então tem de 8 horas, 10 horas, que daí eu vou na empresa ou numa imersão ou em alguns dias combinados para daí a gente fazer várias ferramentas, várias dinâmicas. É muito legal, dá muito resultado, né? E tem também palestra. Ah, Eduardo, eu quero que você venha aqui em 1 hora para você trazer alguns insights, compartilhar algumas coisas a respeito da comunicação, de como a gente pode usar a comunicação para ter mais conexão, melhorar os resultados, ter uma equipe mais integrada, uma equipe que contribui mais. Então eu faço isso também. E fora isso, também tem a questão de palestras abertas nas cidades, né? Então eu faço Hum, palestras em teatros, em auditórios. Então eu vou também para cidades em palestras abertas ao público, que eu que gosto muito legal, também. que legal, que É, legal. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia, falando em comunicação, é, hoje o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que todo mundo usa, sim, né? E também existe técnica para se comunicar por sim. WhatsApp, não tem? Tem toda a técnica, né? Não é de qualquer jeito, né? Primeiro que assim, as pessoas, principalmente no comércio, precisam se atentar de que é uma ferramenta necessária para o trabalho. Porque ainda hoje nós temos empresas e lojas que o WhatsApp ele fica lá negligenciado, né? É o patinho feio, É o patinho né? Que feio. ninguém quer pegar, né? Porque acha que é um estorvo, né? No Uhum. trabalho. E não, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, tanto de venda, tanto de contato que vem pelo WhatsApp. Então a gente tem que olhar aquilo não como um estorvo, mas como uma ferramenta importante no meu trabalho. E a partir daí, cara, a gente tem que entender como construir as mensagens, como tem que ser uma abordagem para não ser invasivo, para você ser persuasivo, para você conseguir entender o que o cliente quer, porque às vezes você percebe uma vontade, né? Já foi atendido pelo WhatsApp? Nossa, E aí muito. você manda o WhatsApp para a empresa e na mensagem você já percebe que a pessoa está indisposta, que ela não está querendo Que te você atender direito. atrapalhou o momento Você dela. atrapalhou. E aí nós temos que treinar as equipes também. Como ser essa abordagem, né? Quando usar o texto, quando usar um áudio.
né? Porque tem, Uhum. tem diferença. Por exemplo, a mensagem em texto é crítica, né? Porque o texto eu interpreto como eu quero, Como eu quero, exatamente. Não tem sentimento. né? Não tem sentimento. E aí é um problema muito grande, porque se a pessoa está num dia mal, ela pode interpretar uma mensagem simples como uma ofensa. Talvez eu pergunto para você assim, William, você vem aqui, né? Uma mensagem simples, você vai vir aqui e tal. Aquilo pode, é um negócio simplesmente que eu estou perguntando se você vai vir aqui para comprar um produto e tal, mas aquilo pode ser uma ofensa. Tipo, eu estou te cobrando. Tipo, ó, você Verdade. prometeu e tal, tal, tal. Você está me cobrando e tal, pode ganhar uma outra conotação. Então nós temos que administrar tudo isso, né? E aprender, né? A como construir as mensagens de uma forma mais correta, como gerar o famoso rapport, espelhamento, identificação de perfil de cliente, para que você consiga atender as pessoas de uma maneira eficaz. É um grande desafio mesmo. Legal, legal. Então, ó, galera que tá aí, ó, pensando que o WhatsApp não é ferramenta importante Muito. para comunicação, não precisa de técnica para falar, viu? O WhatsApp precisa Precisa. sim, né? Precisa, até porque, e aí entra o e-mail também. As pesquisas mostram que você falar pessoalmente com alguém é 32 vezes mais eficiente do que você mandar um texto. Tem que mandar um texto. 32 vezes mais eficiente. Uau! Isso serve de alerta. Então, isso serve de alerta e de cuidado para todo mundo na hora de compor a mensagem. E aí vamos pensar aqui. Por que que hoje, não estou falando para mandar emoji nem figurinha, tá? Mas Manda o por, coraçãozinho. mas por que que tem emoji e tem figurinha no WhatsApp? O que você acha? Que é É para só trazer o sentimento. para trazer sentimento. Tentar trazer um pouco de sentimento. Porque é isso, o texto ele é muito cru. E aí É, eu tenho que saber como lidar com o texto. E aí tem treinamento para isso também, para que você saber legal. como construir a mensagem de um jeito que você não vai ofender, mas você vai gerar uma conexão com o Que cliente. legal. Então, se tem uma equipe aí, se alguma empresa está com uma equipe que não consegue vender pelo WhatsApp, dá para colocar técnica para fazer essa equipe trabalhar melhor. Dá, com certeza, é Ah, completamente possível para melhorar os resultados, porque assim, como eu disse, tudo passa pela comunicação. Às vezes tem gente que tem, por exemplo, técnicas de venda, só que é precário ainda na comunicação, porque a uhum. pessoa ela tem a técnica de vendas, ela fica engessada naquelas técnicas. E aí ela não consegue enxergar a necessidade do outro. Quantos vendedores a gente entra na loja, por exemplo, e aí você vê que o cara ele está seguindo um padrão de atendimento. E aí você se sente o quê? Se sente um Um robô. robô, Um robô na frente do exato, cara. Se exatamente. sente mais um número ali para ele, né? Isso é terrível. É um script que você decorou na cabeça e A foi. pessoa sabe tudo do produto, ela sabe o que tem que falar, tem que dar um bom dia e tal, tal, tal. Aí tem que fazer assim, aí as pessoas falam, repete os gestos, né, que o cliente tá fazendo. Acho que isso é o rapport, né? E é um absurdo. O rapport não é nada disso, né? Mas é isso que ensinam por aí, né? É, Banalizou, né? Algumas banalizou, técnicas né? A pessoa levantou a sobrancelha, você levanta. A pessoa cruzou. Cara, não é nada disso, rapport. Eu estudo neurociência, estudo psicologia, não tem nada a ver com isso. Mas é isso que o povo está ensinando. E aí o povo vai reproduzindo, Vai. né? E aí a gente deixa de enxergar o ser humano que está ali. Uhum. E esse é o problema. Então é por isso que a gente tem que trazer a comunicação. Porque a comunicação não é você falar, mas é você enxergar o outro. Acho que eu vou falar pro Décio para você dar um treinamento pra gente da consolidação É. lá. O Porque. Décio é meu aluno, inclusive. Ah, é, o É meu Décio. aluno. Cara, que Foi meu E o aluno. Décio, o Décio ele é bem da dele, né? É. Ele é bem tranquilão, É. tal. Vou falar pro Décio, ó, é o seguinte, vai ter que falar pro Eduardo dar um treinamento pra consolidação, porque, É. ó, pra gente aprender a abordar, porque É na hora que verdade. vai todo mundo pro acolhimento ali, a galera tá se quebrantada, tal. E É. se ele não tiver uma comunicação legal com o pessoal que tá ali, é um problema. É um problema. Gera aquele choque, né? Por que que a Exatamente. gente tem que procurar o rapport? E aí eu vou explicar o que é o rapport agora, que é o espelhamento, né? Por que que a gente tem que gerar rapport quando principalmente é um novo cliente? Porque senão é esse choque. O pessoal fala aí fora, o santo não Não bateu? bateu, é. É exatamente isso. Porque a pessoa ela tem um jeito, ela tem um perfil. E aí se você não respeita as fronteiras desse perfil da pessoa, você se torna invasivo. E aí a pessoa se afasta de você, você repele a pessoa. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu percebi ser um cara super aberto, né? Aham. Você é um cara que, igual eu, fala Sim, alto, você gosta de dar fala. risada, você é Imagina. mais expansivo. Só que se chega aqui um cara como o Décio, por exemplo, mandar um abraço pro Décio. Ô, Décio. O Décio ele já tem um perfil mais contido, né? Mais tímido, mais fechado, fala um pouco mais baixo, tudo mais. Se é um primeiro contato, hoje não, hoje você chega lá, o Décio já tem intimidade, né? Vocês conversam e tudo mais, eu também com ele, né? Mas se é um primeiro contato e você chega já com esse jeito assim, abraçando, falando alto, dando risada,
você vai repelir uma pessoa tipo dela, o Décio. Entendi. Você vai repelir. E também o oposto também é válido. Se você chega lá com uma pessoa falando muito baixo, mais contido, e você é aquele cara que gosta de Esse cara é chato. explosão e tal, nossa, não quero isso aí não, né? Se afasta. Então, o rapport ele serve para quê? Para você respeitar as fronteiras da personalidade da pessoa. Então, se eu percebo que a pessoa está chegando lá mais acanhada, mais fechado, tudo mais, eu não vou ficar em cima do cara. E aí, você precisa do quê? Aquela peça ali que você gosta, não sei o que e tal. Você percebe que o cara ele quer Tranquilidade, né? tranquilidade, ele quer ficar ali na dele e tudo mais. Então, eu vou respeitar isso. Eu vou falar um pouco mais baixo, né? Agora, se a pessoa é aquela pessoa já que gosta do centro das atenções, eu já vou encher a bola do cara, já vou elogiar, já vou dar risada com o cara, já vou falar da família, né? E aí, quando você gera esse rapport, que é o espelhamento, você gera confiança para a pessoa. A pessoa ela se sente confortável e a pessoa se abre para você. E aí, a chance de você vender para a pessoa aumenta muito. A chance de você gerar conexão com a pessoa aumenta muito. E aí, depois, Eduardo, depois desse primeiro, desse segundo, desse terceiro contato, eu vou ter que continuar pisando em ovos, me preocupando e tal? Não. Porque depois que vocês já se conhecem, aí eu já sei como você funciona, aí eu sou seu amigo. Aí vai embora. Aí vai embora, aí a gente consegue ser a gente mesmo. Mas o primeiro contato em comunicação, ele é o mais crítico. Porque é aquele momento, é a primeira impressão que fica. Se você não agradar naquele primeiro momento, meu amigo, tchau. A gente não tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Não tem. Não tem uma É segunda isso. chance. E aí a gente precisa olhar a comunicação como muito mais atitude do que palavra. Às vezes as pessoas falam, Eduardo, eu preciso falar bem. Não, você precisa ser uma pessoa legal. Entende? Não é simplesmente você ter uma palavra boa. Você precisa ser uma pessoa legal, uma pessoa interessante, uma pessoa generosa. Por exemplo, a gente vai nos encontros de networking da vida, a gente vê a galera com um cifrão no olho. Então, ela te olha como uma nota de Como- 100 reais, como um negócio. Exatamente. Cara, isso é uma loucura. Como um produto, sei lá. Como um produto. E a pessoa sai frustrada, porque ninguém fecha, ninguém quer estar perto dessa pessoa. Por quê? Porque é chato pra caramba. Eu fui e não era nem um encontro de network, eu fui numa formação, né, que eu tava fazendo, e aí tinha Opa, por favor. E aí tinha um empresário lá que chegou pra mim e falou assim, nossa, que povo chato, né? Sabe? Insistindo Você percebe que a pessoa tá chegando junto porque ela vê uma possibilidade de fazer um negócio com você. Não, gente, vamos nos interessar pelas pessoas. Tipo, William, eu tô aqui, eu quero te conhecer, cara. Né? Vamos lá, vamos tomar um café junto. E eu sou essa pessoa, né? Nós vamos tomar um café junto, vamos bater um papo, né? Vamos conversar. E se rolar algum negócio lá na frente, ok, rolou. A gente conectou propósitos, a gente conectou missão, ótimo. Mas também se não rolar, cara, tranquilo. O mais importante é a pessoa e não o negócio. O negócio é consequência das conexões que a gente faz. Porque parece, as pessoas acham que não, mas a outra pessoa percebe. Percebe, tá na cara. Porque fica nítido que é somente interesse. É somente interesse. E aí, cara, a pessoa não vai fazer negócio com você. Não vai, exatamente. Ela não vai, ela vai te achar chato, vai te achar inconveniente, vai te achar invasivo. Então você tem que ir com aquele pensamento que a gente até conversou, você tem que ir para servir. Para servir. Você tem que ir para servir, você tem que ir para conhecer, né? Eu, quando vou num lugar como esse, eu sou apaixonado por histórias, né? E você estava contando aqui a sua história, eu estava assim, maravilhado, né? E a história da empresa, tudo. Cara, porque é a primeira coisa que eu quero saber. Eu quero saber da sua jornada, eu quero saber como você construiu tudo isso aqui, como que você chegou onde você está. Eu não quero chegar lá e falar, ô William, vamos lá, eu colocar nas suas empresas meu treinamento. Não. Sabe, é chato, cara. Porque a outra pessoa percebe, não tem como. Cara, é muito chato. Então, assim, vamos com calma, né? E aí entra até a comunicação. Porque a comunicação não é você falar, mas é você enxergar o outro, é a atitude. Então, qual a atitude que eu preciso ter para eu me comunicar aqui, para eu interagir com as pessoas, para eu gerar conexão com as pessoas? Então, comunicação é muito mais atitude. Tem gente que tem um ótimo discurso, mas o comportamento delas é completamente inadequado. Semana retrasada, eu tava conversando com uma pessoa, eu falei assim, dos cafés que a gente faz, né, lá de café de network lá. Aí eu falei assim, pô, não vi você no último, o que aconteceu? Você não foi? Ele falou, não, eu fui em 2, não fiz negócio, eu não vou mais não. Eu falei, tá bom, depois eu paro pra você conversar um pouquinho mais, porque acho que você não entende o negócio. E é exatamente isso. Então até a própria pessoa se prejudica
pensando somente no retorno. Porque se ele não pensa no retorno, ele continua frequentando, as pessoas continuam conhecendo o trabalho dele e as pessoas, obviamente, vão indicar o trabalho dele em qualquer lugar que elas vão. Então, até ela mesma se prejudica pensando somente na lucratividade. Exatamente. E aí é um negócio muito sério, assim, porque o que a pessoa tem dentro transborda para fora. Ah, tá. É. Bem Então, isso. às vezes a pessoa fala assim, ah, Eduardo, mas eu não falei que eu tava querendo fazer negócio, ou que eu tava querendo só tal coisa. Eu não falei isso, não mostrei para as pessoas. Mas aquilo que a gente tem dentro transborda nas nossas atitudes, né? Fica muito evidente. Tem um neurocientista americano que eu falo em todas as minhas palestras, que é o Joseph Ledoux, e ele diz que aquilo que nós pensamos e sentimos, e ele abre parênteses, e continuamos pensando e sentindo, molda o nosso cérebro. E aí eu sempre tomo uma liberdade, desculpa aí o Joseph Ledoux, de acrescentar que eu falo molda o nosso cérebro e influencia o nosso comportamento. Porque, igual eu falei, tem gente, cara, que defende um monte de coisa legal. Você fala assim, nossa, a pessoa, olha que mensagem bacana. Só que não tá dentro dela. A mensagem é só da Uhum. boca para fora, não tá dentro dela. Ela fala de generosidade, mas ela não é generosa. Ela fala de servir, mas ela não serve. Ela fala de você ser interessante, mas ela não vê dessa forma. Ela pensa Entendi. mal sobre as pessoas, né? Ela pensa mal, ela olha as pessoas como um meio para conquistar alguma coisa, ela olha as pessoas como negócios. Ela não olha as pessoas, como gente que merece crédito, como gente que merece confiança, como gente que merece amor. Ela não olha dessa forma. Tipo, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Exatamente. E aí é atitude, comunicação é atitude, Que legal. né? Aquilo que você é o que vai reverberar nas suas palavras. A própria Bíblia não diz que a boca fala do que o coração está cheio? Do que o coração Cara, tem. então não estou inventando a roda aqui, não estou inventando a roda aqui. Estou simplesmente falando o que está na Bíblia. A E o boca fala do manual que o tá coração está claro, cheio. né? E o Tá? manual da vida é claro. Tá tudo lá. Tá Tá tudo tudo lá. lá. Se Tá as tudo... pessoas lessem a Bíblia, elas teriam conselhos assim preciosos para todas as áreas da sua vida, os melhores conselhos. Hoje de manhã eu tava com. Eu tava com o discipulado com o Johnny. Hum. E aí a gente tava falando de provérbios. Eu falei assim, meu, como eu gosto, como a gente gosta de provérbios? Porque lá é tiro, porrada e bomba. Ali se você tiver, lá você toma uma chicotada atrás da outra, É. mas você cresce como pessoa, como profissional, você cresce de qualquer maneira. É. E é tiro, porrada e bomba. E assim, é fantástico. É só quem não conhece que não sabe o que tá perdendo. Aí precisa, cara. É de uma riqueza. Às vezes eu tô lendo a Bíblia, que eu falo pra Deus, Deus, congela esse momento aqui, eu não quero perder isso. Sabe quando você fala assim, nossa, dá vontade de comer a Bíblia, sabe? Até, eu acho que é Apocalipse que fala, né? Não é Apocalipse, não. Tem um texto que fala que é pra gente comer mesmo a palavra. E dá vontade de colocar pra dentro, assim, no cérebro, abrir a cabeça, colocar Fica. lá no coração e pegar e falar assim, nossa, porque é tanta riqueza, é tanto conselho, a gente erra, a gente se frustra. Justamente por não beber dessa fonte, cara. A gente precisa beber mais, né? Eu começo todos os meus dias lendo a palavra. Primeira coisa, né? Eu vou lá para o meu escritório, eu oro, eu não só leio a palavra, como eu medito na palavra, porque existe uma grande Uhum. diferença, né? A Diferente, é. palavra também fala para a gente examinar as escrituras, né? E examinar é justamente isso, é você debruçar ali até você entender o que está ali. Não é simplesmente passar o olho, né? Como muita gente Vou dar faz. uma lida. É você pegar um texto e você entender, né? Pegar uma Bíblia de estudo, ver o contexto, ver o original, para você ver o que Deus está querendo dizer com aquilo. Porque às vezes o que a gente entendeu ali de primeira não é o que Deus está querendo falar. E muita gente distorce o sentido da palavra, né? E quando você bebe dessa fonte, você fala: Meu Deus, era tudo que eu precisava, estava aqui. E por que eu não bebi dessa fonte antes? E eu doido buscando em outro lugar. Não Pois é? é. Eu doido, cara, querendo achar um caminho e tá É. aqui. Eu falo um negócio, e até na ministração, eu ministrei domingo lá aqui na Lagoinha Campinas, né? Eu falei isso lá. Falei: a gente paga R$ 10.000 numa mentoria, um treinamento, a gente paga 20, R$ 30.000. E não tem nenhum problema, tá? A gente tem que investir mesmo. É porque tem ferramentas aí do mercado de trabalho, tem profissionais que são excelentes que a gente tem que buscar. Só que a gente não paga o preço pela presença de Deus, cara. Isso é verdade. A gente não paga o preço pela presença de Deus. Não Se eu te mesmo. chamo para uma imersão do profissional X, você fica lá 3 dias. E paga E caro. paga caro para ficar lá 3 dias, sentado numa Exatamente. cadeira. Mas você não entra no seu quarto, no secreto. Uhum. Você não entra no seu secreto 15, 30 minutos para você buscar a Deus. Sendo que a direção infalível, a única direção infalível é de Deus. Que vem Eu dele. posso falar alguma coisa aqui e você seguir o que eu estou falando e você se decepcionar, você errar. Você quebrar a cara, como um conselho que eu dei. É o conselho dos ímpios, né? Que a Bíblia fala. Né? Você pode acabar quebrando a cara com isso. Só que Deus, ele nunca falha. Não. Não há Isso é sombra de verdade. dúvida, não há sombra de variação em Deus.
Domingo eu não fui no culto, foi você que levou a palavra, De manhã, né? no culto de manhã. Olha só, eu acho que não sei se chegaram a falar pra você. Hoje de manhã, no devocional, É. tem uma pessoa do nosso grupo lá, da equipe do CRI, que tava no devocional hoje, e ele tá numa transição, e ele tá assim, ele tava muito indeciso numa transição dele, principalmente de carreira. Ah, então foi você falou a mensagem da nuvem que anda? Isso, faz isso. Meu amigo, ele falou assim, É. pô, domingo, a mensagem deu um tapa na minha cara, Ah, porque é? eu tô aqui esperando, vendo o momento certo, e aí eu escuto que a nuvem a nuvem tá andando e eu preciso andar. E ele assim, ele falou assim, não, essa palavra me impactou e não sei o quê. E ele tava nesse, Ah, que acho que igual benção. nessa sua fase, assim, não se vê mais naquele lugar, e a nuvem tá andando e ele não sabe Chegando se pra trás. fica. É, É, exatamente. é. Nossa, olha, ó, muito louco, Amém, muito que bom, louco. que bom. É isso, a palavra de Deus fala. E isso, cara, eu falo, são conselhos infalíveis. Conselhos infalíveis a gente só encontra na Bíblia. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Por mais que a gente tenha boas intenções, a gente falha. Mas a palavra de Deus, ela jamais falha. E é isso que a gente tem que buscar, cara. A gente tem que ter sede, a gente tem que valorizar a palavra. Foi o que você falou, se abre na Bíblia, cara, e é para tudo. Pra tudo, E pra tá ali tudo. disponível, tá ali acessível, é um banquete todos os dias. É muito Então a gente legal tem que isso. valorizar e tem que amar realmente a palavra de Deus, né? Eduardo, obrigado pela presença. Imagina, que papo bom. Meu Senão a gente Deus. vai ficar aqui até. É. Vou atrapalhar seu dia hoje. Imagina. E obrigado pela presença. Deus abençoe muito sua vida. Amém. E eu vou colocar aqui todo na descrição do vídeo, todos os seus contatos. O Ótimo. meu pessoal acho que já vai entrar em contato com você, pegar todas as. Ou já pegou, não sei se já pegou, Já pegaram. Já pegaram? Vão colocar toda a descrição aqui. E o pessoal quer ver o seu conteúdo, o pessoal que quer acessar aquilo que você tem disponível, como que eles podem te achar? Ó, tudo no Instagram, tá? @Eduardo Brambila Oficial, tá? No Instagram. E o da igreja é @Eduardo Brambila nas igrejas. Então tem os dois perfis lá que a gente tá sempre postando conteúdo pra galera. E de passagem tá indo de vento em popa, né? Vup! Amém. Vamos embora. Vamos voar, né? Fazer aquilo que Deus nos chamou pra fazer, né? Obrigado, Eduardo. Deus abençoe. Valeu, muito Obrigado obrigado. mesmo pela presença. Imagina, o prazer é todo Valeu. meu.